Olá! Para falar de ciatalgia, primeiro a gente tem que entender um pouco melhor o que é uma dorsalgia. Dorsalgia é a dor nas costas, ciatalgia, a dor do ciático. A maioria das pessoas vai acabar ficando com a dúvida se será que eu tô com um problema no ciático? Muito comum um paciente acabar conversando conosco, ligando a primeira vez e falando eu tenho uma dor no ciático e a partir daí acreditar que qualquer dor que desce para as pernas é realmente o ciático. E não é tão fácil, não é tão simples assim. E isso é bom, você vai ver por quê. Tá? Então a primeira coisa para entender, conforme eu falei, é o que é essas dores nas costas. Tá? Então, uma dor nas costas, a gente já apresentou em outro material aqui, mas o básico de entender da dor nas costas, ela pode vir por diversas etiologias, mas o principal é que geralmente é uma sobrecarga por estresse, por uso normal ao longo da vida, do dia a dia, que está muito mais relacionado à falta de movimento, à falta de uso no dia a dia em relação a exercícios, né? Imagina que nós, como seres humanos, fomos preparados aí para andar, caminhar, mexer, subir, descer e desenvolver uma série de coisas e atividades ao longo do dia e infelizmente a gente acaba adotando pouquíssimas dessas posturas, dessas rotinas na nossa vida, lógico, tirando o atleta, mas o atleta a gente tem uma visão muitas vezes romântica em relação ao atleta. O atleta, lembra que por mais que ele utilize bastante o corpo, ele às vezes utiliza demais e acaba desenvolvendo as suas queixas também, tá legal? Então, voltando para o normal aqui, para as pessoas que não são atletas, né, no sentido de pessoas que estão utilizando o corpo de maneira comum no dia a dia, o que é importante entender da dor nas costas? Que quando você sente a primeira queixa e viu que ela persistiu por ali seus 3, 4 dias, a chance de remissão, ou seja, a chance de você ir atrás de qualquer tratamento e essa queixa melhorar é muito alta. Então, parte do nosso trabalho aqui, parte da nossa ideia, de fato, é tentar estimular você, estimular as pessoas a tentar mexer, a tentar movimentar, a tentar se ajudar, se autotratar. Por quê? Porque a grande maioria dos tratamentos, a grande maioria das queixas, elas são de sintomas agudos. Então elas vão ser, a chance delas melhorarem são muito altas. Através de movimentações simples, através de cuidados simples e através de repouso, né, de maneira um pouco mais pensada. Agora, vamos pensar agora na ciatalgia, na dor do ciático. Quando você tiver uma queixa de dor que vem relacionada muitas vezes, previamente eu tive uma dor de coluna, e depois eu comecei a sentir uma queixa de dor que desceu para uma das pernas e pode até atingir os pés. Quando essa queixa de dor passa a linha do glúteo, ou seja, quando eu sinto que a dor já chegou na parte posterior da minha coxa, ou seja, na parte de trás da minha coxa, o que acontece? As chances de serem algum ramo do ciático, não necessariamente o ciático, nem tudo é ciático, mas as chances de serem de um ramo do ciático começaram a aumentar. Geralmente essa queixa vem também com um sintoma muito específico, ela vem com um sintoma de queimação. Ela vem em sintomas, na maioria das vezes, sintomas que a gente chama de neuropáticos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a chance de a queixa ter uma associação à inervação é muito alta. Se não for uma queixa da inervação, geralmente a gente está pensando não numa uma dor específica da inervação, mas uma dor irradiada. Então existe uma diferença disso, certo? Qual que é a diferença principal nesse momento? Se eu tenho uma lesão da raiz do nervo, ou seja, da saída do nervo da coluna, então pensa comigo, a coluna ela tem uma descida do nervo que vai distribuir para a parte das minhas pernas, ela vai distribuir para o membro inferior, vai descer para a perna, vai descer para a coxa, para a perna e para o pé. A raiz dela está lá na coluna, ou seja, o início do ciático está na coluna. Quando eu tenho uma lesão, uma compressão, um machucado na raiz do nervo, na saída dele, eu vou ter uma dor radicular. A dor radicular, ela vai trazer esses sintomas de queimação, pode trazer formigamento. Geralmente, no caso da dor ciática, ela vem em uma das pernas e quando essa queixa acontece, ela vem associada à dor, certo? Tanto pela lesão do nervo, como também a dor da própria musculatura ou dos outros tecidos moles que estão sofrendo junto com a dor ciática. Então, caramba, Rafael, quanta coisa você falou agora para mim.
eu acho que é muita informação. Vamos tentar separar de novo. Primeiro, nem toda dor que desce para as pernas é uma dor do ciático. Você pode ter uma dor por compressão, ou seja, eu fiquei muito tempo sentado e fiquei com dor no meu glúteo, ou em outros músculos. Eu fiquei muito tempo sentado e fiquei com dor na parte de trás da minha coxa. Normal, até aí não é ciático. Aí a própria musculatura, são os próprios tendões, a própria estrutura mole, né? Às vezes é uma compressão leve de algum vaso sanguíneo. Enfim, se você tiver outras lesões associadas, como por exemplo você tem alguma queixa vascular, tem alguma dificuldade, por exemplo, como diabetes, hipertensão, ou seja, várias outras situações podem dar uma dor na perna. Quando que eu começo a ter mais sinais de que são o ciático de fato que estão envolvidos? Quando a dor vem associada a esse trajeto, que geralmente é unilateral, ou seja, o trajeto segue uma linha clara, posterior para a coxa, certo? Quando ela chega na parte da perna, você vai sentir meio que na lateral, né, da perna, ou você vai sentir na parte de trás da panturrilha. E quando chega nos pés, você vai sentir a parte da sola, mas geralmente vem a parte de cima dos pés. Tá legal? Como que começa uma lesão da inervação? Ela vai geralmente afetar primeiramente a parte sensorial e depois você, se evoluir a parte sensorial, se não houver nenhum tratamento, depois você começa a ter a perda de força. Nessa fase, quando avança, você pode ter inclusive o paciente que começou com uma dor ciática, mas acabou desenvolvendo uma perda motora, o pé já não levanta mais. Às vezes eu estou andando na rua, Rafael, e eu tropeço. Às vezes eu não sinto direito minha perna. Então aí a lesão da inervação muito provavelmente é da estrutura da raiz, próxima à coluna, próximo à coluna vertebral. Então é muito difícil falar de uma dor ciática ou da ciatalgia sem falar da dor de coluna. Por quê? Porque se for uma dor da raiz nervosa, tem que existir algum tipo de compressão nessa raiz, nessa origem. E aí a gente vai estar falando de outros nomes, como hérnia de disco, estenose de canal, outros nomes de outras afecções que estão na coluna lombar. Quando eu estou pensando em uma dor que não é radicular, ela pode ser irradiada. E aí cai naquele outro grupo de queixas que eu falei. Então eu fiquei muito tempo sentado, eu acabei fazendo, dificilmente vem relacionado ao esporte, mas pode vir depois de um trauma. Então eu estava jogando futebol e recebi um trauma forte, depois de um tempo eu passei a sentir aquela dor que não melhora. Então ela vem associada muito mais à compressão muscular, compressão tendínea. Essas são as principais causas. O que a gente faz com isso? Nossa Senhora, Rafael, tem muita coisa que você falou aqui a respeito dessa dor ciática. O que eu faço com isso? Primeiro, antes de mais nada, um diagnóstico. Se você tem uma lesão dessas que desce para a perna, que você sente que não tem força, é fundamental, antes de mais nada, procurar um diagnóstico correto, certo? Segundo, eu preciso pensar em autotratamento, em autocuidado. Essa é a ideia da nossa dinâmica aqui. Quais são os principais autocuidados? Antes de mais nada, repouso ativo. O que isso quer dizer? O repouso ativo quer dizer que você vai mexer a estrutura de maneira a tentar cuidar dela. Quando a gente passou alguns exercícios aqui na plataforma, você viu que os movimentos eles podem ser feitos de maneira leve, de maneira mais forte e de maneira mais avançada. Então inicia com os movimentos mais leves, tá legal? Mas tenta mexer a estrutura para ver se não alivia essa inervação que está sofrendo, essa coluna que está cansada. Qual outra coisa que é importante de fazer? Então, se os movimentos não estão saindo, certo? Não estão se saindo tão bem, eu preciso começar a pensar em outros tipos de tratamento, e aí vão envolver a parte de trabalho medicamentoso, e também do lado da fisioterapia entra com as terapias manuais, liberações miofaciais, outras técnicas das quais dificilmente você sozinho vai conseguir fazer em casa, certo? Então, essa é uma passagem em cima da lesão do nervo ciático, certo? Só fazendo um resumo importante. Primeiro, a maioria das vezes você não está com o ciático machucado. Às vezes é uma inervação ali que é próxima, certo? Né? Tanto na coluna baixa quanto na estrutura proximal da perna. E um tratamento inicial básico de repouso ativo. O que é repouso ativo? Fazer exercícios leves.
eles geralmente vão já trazer o alívio da queixa. Isso é a grande maioria mesmo, tá? Estudos nacionais, tá? Giram em torno de 90%, depende da idade da população, tá legal? E se você não tiver nenhuma comorbidade, não tiver nenhuma outra lesão envolvida, tá certo? Além do repouso, desses exercícios leves, qual é a outra coisa importante a fazer? Tentar imaginar entrar com terapias. Inicialmente, qual é a primeira terapia que trata lesões de movimento? Fisioterapia, certo? Então imaginar que você vai fazer uma liberação miofascial, você vai fazer, pensa no básico, às vezes você vai fazer uma massagem, mas uma massagem pensada, coisas com estrutura e evidência científica geralmente melhoram, tá? Rafael, essas coisas não estão melhorando. Faço gelo, faço calor, difícil falar. O nervo, por incrível que pareça, ele pode se dar bem tanto com o gelo quanto com o calor. Então, isso pode variar de pessoas para pessoas, tá? Geralmente o atleta, a pessoa que é muito mais ativa, o gelo vai bem. As pessoas que não estão acostumadas com isso, às vezes o calor. Mas esse é um ambiente um pouco mais complicado de dar noções gerais, certo? E, para finalizar, o que é importante entender? Que se você tem uma ciatalgia, é importante você ter, primeiro, um diagnóstico, tá? E segundo, saber um pouco mais a respeito das queixas ou lesões que estão envolvendo a sua coluna lombar, principalmente, porque pode ter um envolvimento lá das estruturas baixas da coluna. Tá legal, pessoal? Então, de novo, é uma passagem a respeito da ciatalgia. Lembra que a maioria das vezes fazer exercícios simples, cuidar do seu corpo, iniciar movimentos é para melhorar bastante o quadro.